Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o peixe-boi da Amazônia, Triquecus inunguis. Infelizmente a gente não recebeu e-mails de novo, gente. Mandem e-mails pro Que Bicho é Esse? Pro próximo eu sei que já tem 3, tá? Então... A dica desse episódio era que tinha uns barulhinhos de água no fundo. Você escutava o bicho, mas você tinha dava pra perceber que era um bicho aquático. Então essa foi a deixa que a gente deu pra identificar esse animal. Pena que ninguém mandou e-mail, ninguém identificou. Então não deixem de escrever pra bicho@desabrace.com.br quando vocês souberem que bicho é. Eu tive o prazer enorme de receber para conversar com a gente a doutora Miriam Marmontel, uma das maiores especialistas do mundo em mamíferos aquáticos amazônicos e em peixe-boi da Amazônia, especificamente. A Miriam, que tem graduação em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Ela é mestre em Biological Oceanography pela Universidade de Miami e doutora em Forest Resources and Conservation pela Universidade da Flórida. Atualmente ela é pesquisadora titular e líder do grupo de pesquisa em mamíferos aquáticos amazônicos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Foi uma conversa super gostosa, super informação, trouxe muito conhecimento bacana e novo. Bora pra entrevista! Aqui com a doutora Miriam Marmontel. Miriam, um prazer enorme pra gente receber você aqui no Que Bicho é Esse, no Desabraçando Árvores. Seja bem-vinda e muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu sei que você está aí em campo para poder conversar com a gente um pouquinho e trazer informação sobre esse bicho incrível que é o peixe-boi amazônico. Obrigada, Mirinha. O prazer é todo meu. É sempre bacana compartilhar o que a gente sabe sobre esse animal, que realmente é incrível, com outras pessoas interessadas no tema. E, inclusive, ele é um animal que é difícil de estudar na natureza, né, em vida livre. Miriam, o que a gente já sabe sobre o peixe-boi, assim, de informação básica, de história natural? Para te contar um pouco da história, eu estou aqui há quase 30 anos e eu vejo, em média, o peixe-boi uma vez por ano. Ele é muito difícil de... É muito difícil de visualizar, porque ele só coloca... Ele é um mamífero, né? Então ele precisa subir para a superfície para respirar. Só que ele só coloca a pontinha do nariz para fora, porque ele foi muito caçado, né? Então ele meio que desenvolveu essa estratégia para se esconder de caçadores. E geralmente, inclusive, assim, embaixo de capim flutuante. Então é muito, muito difícil de vê-los. Mas a gente, né, vai fazendo aos poucos, juntando as pecinhas do quebra-cabeça, como eu costumo dizer. Então a gente já, ao longo do tempo, já conseguiu descobrir várias coisas, né, sobre a biologia dele. Às vezes a gente encontra animais mortos, isso é raro, porque se acontece longe de onde a gente está, né? E as condições da Amazônia são muito fortes, muito calor, né? Muito intenso, tem os animais, então se aparece uma carcaça na água, em seguida o jacaré pega, ou a piranha pega, ou ele começa a decompor. Então, ou o ribeirinho pega para comer, né? Se tiver em boa qualidade, se o animal morreu, bom, a gente nem saberia porque ele morreu, né? Mas se tiver com a carne aparentemente boa, o ribeirinho come. Com isso, né, a gente conseguiu, ao longo do tempo, e também engajando as comunidades, a gente conseguiu construir uma coleção de referência muito grande sobre esses animais. Eu acredito que é a maior coleção de crânios, né, de esqueletos de peixe-boi do mundo, e também materiais biológicos. Então, com isso, a gente faz estudos, né? Entendi. Já fizemos estudo de idade nessa população aqui, que é encontrada morta, já fizemos estudos
genéticos, de anatomia em geral. Então, assim, são materiais que às vezes as pessoas podem achar que não tem muito valor, né, que é um animal morto, apodrecido, mas se consegue tirar muita informação sobre ele. Entendi. Com relação aos animais vivos, né, que é o que a gente mais gosta de trabalhar, é difícil porque a gente não consegue ver, mas nós fizemos algumas iniciativas de captura. Nós chegamos a capturar umas 2 dezenas de peixes-boi. Uau! Ao longo de vários anos, né? Não é assim... Né, foi bastante intenso, bastante difícil de capturar, porque da mesma forma, né, eles são muito sutis, então a gente usa muita ajuda dos comunitários que conhecem por onde eles transitam, né, e conseguem enxergar com mais facilidade os sinais deles. Usamos redes grandes, e no momento certo do ano é um pouco mais fácil, né, mas nunca é muito fácil. Mas porque ele é um animal enorme, né, Miriam? Ele pode chegar até 3 metros, né, e talvez uns 400 quilos de peso, mas a maioria dos espécimes que nós recebemos são menores, sabe? Eu acho que eles já não conseguem alcançar, né, esse tamanho porque eles são caçados ainda na região, né? E a caça deles, eu tava vendo que eles também são muito apreciados, a carne deles é muito apreciada, né, pra consumo. É mexira? Como é que chama? Na verdade, eles comem de várias formas, né? Ou fresca, ou salgada, porque daí eles conseguem fazer um pouco de comércio, ou a mexira, que é o mais apreciado, né, que a população local, assim, tem um desejo muito grande e sempre faz parte da culinária em momentos importantes da vida, né, numa celebração de aniversário, num Natal, numa festa grande, eles procuram ter. E a vantagem da mexira é que ela é a carne que foi cozida, frita, passa por um processo muito longo e depois ela é preservada na própria banha, que é uma maneira de conservar, né, alimento de uma maneira antiga. Sim. E essa é, assim, a mais apreciada de todas. E existe ainda demanda, né, infelizmente ainda existe bastante demanda para isso. E eu tava vendo que essa caça também, ela vem de longa data, né, então assim, isso é meio tradicional na região. E como é que vocês têm trabalhado? Vocês têm projetos grandes, importantes com a comunidade para tentar reverter esse processo, certo? Desde que nós chegamos aqui, né, no início dos anos 90, nós trabalhamos muito com as comunidades, que é, na verdade, assim, já um foco do próprio Instituto Mamirauá. Mantemos sempre um membro do grupo praticamente morando. A gente utiliza uma base do Instituto, mas é muito próximo das comunidades e a gente compartilha muito o dia a dia com eles. E isso nos facilita muito, né, obter informação e repassar também a informação que a gente gera. Então, eles nos auxiliam em todos os momentos da pesquisa, eles são nossos co-investigadores também, né? Ah, que legal. Eles cedem material, cedem informações. Nesse dia a dia, né, nessa conversa, eles vão compreendendo um pouco mais da importância de por que a gente quer preservar o animal. Então, bem devagarinho, aos pouquinhos, assim, a gente vem percebendo alguma modificação, sabe? Algumas pessoas estão deixando de caçar, a gente faz esse corpo a corpo, né? Essa presença constante com eles e conversando sobre os problemas do peixe-boi. Então, aos poucos, muito de leve, a gente vem percebendo que é uma mudança de comportamento é muito difícil, né? Mas isso que é bonito, né, de trabalhos de longo prazo, porque vai de formiguinha, né, aos poucos, tentando reverter esses processos. Ah, com certeza. É por isso que a gente mantém sempre uma pessoa lá, embora não seja a mesma pessoa necessariamente, né? Mas a presença do grupo com as comunidades, compartilhando. E é como tu diz, é de muito longo prazo. E, infelizmente, é uma coisa, nesse momento, muito pontual, né? A gente tem já essa vantagem aqui na região de Tefé, na reserva Manã, principalmente. Mas, assim, é um pontinho dentro da Amazônia que é imensa. Qual que é a distribuição do peixe-boi na Amazônia? É bastante distribuído na bacia toda, né? Mas em áreas baixas. Ele não consegue, por exemplo, atravessar corredeiras. Então, onde tem alguma corredeira um pouquinho mais acentuada, ele fica restrito. Então, são águas mais calmas, né? Principalmente áreas de várzea, né? De água que a gente chama branca, que é aquela mais produtiva, que vem originalmente dos Andes, mas também ocorre em água preta, né? Que é um pouco menos produtiva, então tem menos planta, que é o alimento dele, e na água clara também. Mas, da mesma forma,
menos, né? A maior concentração é em rios de água branca. Você falou planta, ele pasta, né? Ele é um animal herbívoro, totalmente ecológico, ele não come nada, bom, não vou dizer nada, porque às vezes alguma coisinha escapa, né? Uhum. Mas basicamente são plantas aquáticas, e tem uma variedade muito grande na várzea, né? Capins, macrófitas, e eles, assim, é bem oportunista, eles se aproveitam do que tiver disponível. Inclusive, assim, alguma rama de árvore, quando a água enche, né? Aqui sobe, tem uma variação de nível d'água de 11 metros, na estação cheia, e aí ele tem acesso a essas plantas mais de terra, né? E aí algumas lianas, algumas galhos de árvore, ramas de árvore, eles também conseguem comer. Um animal que herbívoro, super pacífico, né? E com essa questão toda da caça, isso é uma grande ameaça para o animal também, porque ele tem uma gestação extremamente lenta, certo? É um animal que ele é solitário, e como é que funciona a relação social e esse período assim de reprodução e gestação do peixe-boi? Ele é considerado solitário, embora assim, às vezes a gente vê ou percebe ou sabe de grupos, né? Mas eles estão basicamente agrupados porque estão numa região de comedia, como o pessoal chama, né? Um grande banco de capim que eles estão se alimentando. Eles não costumam se deslocar em grandes grupos. O único momento assim, de maior congregação é quando a fêmea entra no cio, e aí eles têm um sistema reprodutivo que os machos vários machos perseguem a fêmea até que ela esteja receptiva. Assim, às vezes é inclusive uma briga meio feia, né? Entre eles. É mesmo? Pode até machucar a fêmea, porque assim, são muito afoitos, né? Mas aí uma vez que ela aceita, ela pode aceitar vários, e aí se dispersa o grupo e ela permanece sozinha até ter o seu filhote. Leva cerca de 13 meses a gestação. Nossa, tá. Aí sim, o grande vínculo que existe entre esses animais é a mãe e o filhote, que eles permanecem juntos por cerca de 2 anos, que é o tempo, né, da amamentação, e é o tempo que ela vai ensinar muita coisa para ele, por exemplo, rotas migratórias, evitar, né, alguns canais específicos, ter medo do homem, né, que é caçador. Olha então só. ela desse tempo para aprender. E você comentou aí da questão de rotas migratórias, isso é uma coisa incrível, né? Eles têm essa característica de migrarem para várzeas. Como é que funciona isso? Isso foi uma descoberta muito bacana que a gente fez. Eu não vou nem dizer que assim, foi uma descoberta nossa, exclusiva, né? Nós conseguimos documentar. Isso partiu, de novo, né, da informação da comunidade. Nós tínhamos os primeiros animais capturados, e quando nós capturamos, além de fazer toda a parte médica, né, para entender a saúde, ter uns parâmetros básicos de saúde dos animais, nós também marcamos esses animais com cintos na cauda, né, contendo um radiotransmissor. Tá. Cada um tinha uma frequência única, então nós podíamos diariamente sair para campo e procurar cada uma das frequências, saber onde o animal estava se deslocando. E chegou um momento que eles simplesmente desapareceram. E nós ficamos apavorados. Imagina. Né? O peixe foi. Aí a única solução naquele momento foi, claro, na verdade fizemos várias buscas, né, aumentando, por exemplo, o círculo, né, a circunferência da nossa busca, e nada. E aí os comunitários diziam, não, eles foram para Manã. Esses tinham sido capturados em Mamirauá. Nós temos 2 reservas que são vizinhas, né, nas quais nós trabalhamos, Mamirauá, que é basicamente várzea, e a Manã, que é basicamente terra firme. Tá. E eles disseram que eles tinham ido para Manã. Bom, Manã é longe, bem mais longe do que a área de Mamirauá. Mamirauá, a nossa área de trabalho fica uns 40 quilômetros daqui, e a Manã uns 180. Então nós fizemos uma tentativa por voo, alugamos uma avioneta, né, e fizemos o rastreamento por ar. Como o sinal sobe, né, para cima, não tinha nenhum obstáculo grande, então a gente conseguiu capturar o sinal mais de longe ao voar. E encontramos aonde? No Lago Amanã. Os animais estavam lá. Que loucura. É muito louco. E aí, a partir disso, nós conseguimos documentar o retorno desses animais para Mamirauá, para a várzea de Mamirauá, no momento que a água enchia, no momento que a água começava a descer, que eles poderiam ficar, por exemplo, encalhados numa praia, eles iam para o Lago Amanã, porque as profundidades são maiores lá. Embora não tenha tanta alimentação, que é a água preta, essas profundidades maiores oferecem a eles um refúgio contra os pescadores, né? Porque eles ficam mais lá no fundo, então é mais difícil de encontrá-los. Que incrível isso. E assim, bacana também sobre isso é que a gente conseguiu mostrar que eles não precisam só, por exemplo, da várzea, que é
onde eles mais vivem, eles não precisam só uma área protegida lá, eles precisam da área protegida na várzea, na área de terra firme, onde tem água preta e lagos profundos, e a gente precisa preservar também os canais intermediários, né? Porque o caçador conhece quando ele está na várzea, quando ele está na água preta e quando ele está viajando. Nossa, isso muda completamente a questão de conservação de escala, né? Que loucura. Uau. E você mencionou que as fêmeas ensinam os filhotes a se defender a evitar o homem, né? Então isso já tem uma característica de ser um pouco mais um animal que evita a proximidade com pessoas. E outra ameaça que existe também contra essa espécie é a questão da rede da pesca, né? Deles ficarem presos. Então, a Amazônia, a população está crescendo, né? Uhum. E a área mais produtiva da Amazônia são as várzeas, que são fertilizadas anualmente, né, pelas novas águas que descem dos Andes, os sedimentos, todos os nutrientes. Uhum. Então, toda a população quer se localizar assim, nas margens dos grandes rios de água branca. E aí colocam obviamente a principal atividade nessas regiões é pesca, né, porque tem muita produtividade de pesqueira. Uhum. Então, todo mundo coloca atualmente suas malhadeiras, que é uma forma mais fácil de pescar, né, do que, por exemplo, usar um arpão, usar uma flecha. Uhum. E aí, aquilo em alguns momentos cobrem umas áreas muito grandes que são áreas de transição de animais. Botos, inclusive peixe-boi, arirém, outros mamíferos aquáticos também. E se um animal adulto, né, um juvenil grande, se depara com uma rede e se emalha, porque às vezes eles passam a nadadeira, né, peitoral por ali e ficam presos na malha. Eles conseguem ainda, com a força que eles têm, né, que são animais grandes, eles conseguem romper aquela malha. Mas se é um filhotinho, ele não consegue, ele fica realmente malhado e aquela história, como ele precisa assomar para a superfície para respirar, se ele está preso, ele não consegue, então acaba morrendo. Se o pescador não vê e não retira ele logo, ou vê e retira para levar para a panela, já perdemos o animal, né? Sim. Então, isso tem ocorrido bastante, a gente tem monitorado ao longo dos anos, os números têm aumentado, isso tem gerado assim um excedente de filhotes de peixe-boi, geralmente órfãos, porque aí a mãe é morta, né? Porque o animal preso, a mãe não se distancia dele, e aí se torna uma presa mais fácil para o caçador. Sim. Então, a gente tem atualmente alguns locais na Amazônia que fazem o resgate, a reabilitação. E mas reintroduz? A maioria... Ou não? Então, essa já é mais recente. Durante muitos anos, ninguém reintroduzia. E foi isso que gerou esse grande excedente, inclusive, e alguns animais que possivelmente nem possam mais ser soltos, né? Porque já passaram tantos anos dentro de cativeiro. E os cativeiros originais eram em ambiente urbano, né? Uma grande piscina, ou de plástico, ou de cimento, que os animais eram colocados lá. E de um lado era bom, porque salvava, né, o animal assim da morte, mas também o condenava a ficar para sempre ali. Então, a gente criou assim uma alternativa, que é um cativeiro em ambiente natural, então um semi-cativeiro, é um grande curral dentro do Lago Amanã, esse que tem muita abundância de peixe-boi. Então, a gente coloca, quando recebe animais pequenos assim, a gente, claro, faz todo o tratamento médico, se for necessário, né, e depois, na verdade, cria por 2 anos, que é o tempo que ele fica com a mãe, nessas piscinas, porque a água é corrente, tem a presença de peixes, outros peixes-bois podem vir socializar com aquele, né, botos, enfim, eles estão praticamente num ambiente natural, um pouquinho mais confinado, mas isso facilita muito depois uma soltura. Então, nós já soltamos, reabilitamos, soltamos 12 animais até agora. Ai, que bom. Que foram também rastreados, né, com rádio para saber como que eles faziam depois da soltura. Perdemos alguns, porque alguns chegam muito emaciados, né, não conseguem, a gente realmente não consegue mais salvar, mas a maioria foi devolvida à natureza. E a partir, eu acho que dessa iniciativa, outras instituições que têm esses animais em ambiente urbano também começaram a fazer um esforço de soltar. Então, felizmente, agora a gente tem um movimento grande de retorno desses animais ao ambiente natural. Ai, que bonito, que bom. Eu ia perguntar mesmo se eles sobreviveram, mas então... Sobreviveram, nós acompanhamos o máximo possível, os rádios podem durar entre 2 e 5 anos. Então, nós fazemos o monitoramento até que o rádio pare de funcionar. E a gente conseguiu documentar migrações também desses animais reabilitados. Ah, viva! Muito bacana, muito bacana. Na verdade, foi uma migração interna dentro de Amanã, que Amanã também tem uma pequena área de várzea, então eles transitam lá dentro mesmo, mas fazem exatamente a mesma migração. Foi confirmada de novo, né, naquela região, e uma satisfação muito grande, né, de saber que a gente conseguiu reabilitar o animal e ele se readaptou ao ambiente, a gente acompanha eles perto das comedias,
alguns permanecem, que foram criados juntos, permanecem meio juntos. A única coisa que a gente ainda não conseguiu documentar, que é muito difícil, é se houve reprodução depois, né, desses animais que foram reabilitados. E essa seria, assim, o supra-sumo do sucesso. Nossa, fantástico, que legal. E quando você estava falando aí, eu fiquei lembrando dos peixes-bois que eu já vi lá no INPA, que a gente dá uma madeira e tal. As pessoas não têm hábito de domesticar esses bichos, não, porque eles são tão tranquilos, né, Miriam? Na verdade, qualquer mamífero é domesticável, né? A gente pega um filhotinho de qualquer coisa e eles se adaptam. E o peixe-boi não é diferente, ele facilmente se adapta e ele é tão amoroso que todo mundo, né, pega ele é aquele apaixonante, aquele bichinho, apaixonante. Nossa! Então é difícil pra gente que trabalha com eles, sabe, tentar se manter um pouco longe. Mas é preciso, porque depois se eles ficarem muito domesticados, quando a gente soltar, eles vão tentar se aproximar de uma pessoa, né, que pode ser um caçador. Sim, claro. Então, para isso, inclusive, nós desenvolvemos aqui no Mamirauá uma mamadeira que nós chamamos de uma mamadeira subaquática, que é basicamente uma mamadeira dessa que a gente daria na boca do animal, né, presa a uns canos, e com umas válvulas que permitem a gente submergir essa mamadeira e os animais vêm, eles eventualmente se acostumam, né, e mamam ali embaixo da água, como se fosse a mãe, né? Que legal. A gente pode movimentar a mamadeira ao longo da piscina e tudo, e aí tem menos contato com o tratador. Sim. E aí isso também facilita que eles não fiquem tão habituados com gente. Olha, fantástico. Eu tinha pensado isso, falei, gente, como é que trata esses bichos sem ficar pertinho, né? Difícil. Eu imagino. E Miriam, o que vocês estão fazendo agora? Assim, qual que é o principal pergunta que vocês estão querendo responder? Ou continuam realmente focada mais nessa questão de envolvimento com a comunidade, de como trabalhar a conservação do bicho? Qual é o trabalho do momento? O trabalho com a comunidade não para. Sim, não pode parar, porque é uma coisa que precisa aquele estímulo constante, né? Outras iniciativas que ocorreram, quando o grupo sai, a comunidade esquece e tudo volta ao normal. Então, assim, até que passe muito tempo, que realmente aquilo fique entranhado, né, vamos dizer, no inconsciente coletivo, a gente tem que estar presente. Mas a grande pergunta nesse momento é abundância. Tá. Ninguém sabe quantos existem, ninguém sabe quantos existiram. Na verdade, os números que a gente tem são de caça, né? Que eram milhares por ano nos anos 30, 40. Mas ninguém sabe qual era a população original e nem agora. E como, né, a gente vem falando que ele é muito sutil, muito tímido, é dificílimo a gente encontrar uma maneira de estimar a população, porque se eles fogem da gente, a nível da água, a água é turva, de avião também é turva igual, a gente não consegue visualizar os animais. Nós já tentamos estimar baseado na comedia, né, naqueles bancos de capim, e a gente reconhece o capim comido, mas aí a gente não sabe se é um bando que veio de noite e comeu aquilo, ou se é um que tinha muita fome e comeu aquilo. Sim, então, não, ou se foram 2 dias de 2 bandos, então não tem muito como estimar. Então o que a gente está tentando agora, experimentando, é com o uso de sonar. O sonar funcionaria como um radar, né? Sim. Submarino, coisa assim, porque ele olha para baixo d'água e identifica objetos que estão interrompendo, vamos dizer, o feixe sonoro enviado. E aí a gente vê muito facilmente, por exemplo, troncos embaixo d'água. É muito mais difícil identificar um animal, né? Porque não é uma fotografia, é uma imagem, poderia dizer assim, parecido, por exemplo, com raio-x. Né? Quem não é especialista em raio-x não vai enxergar o fígado ali, né? Perfeito. Então, é bem desafiador. Mas nós temos tentado com um sonar que chama de varredura lateral, que a gente coloca na nossa canoa, e vai varrendo os 2 lados da canoa, uns 30 metros para cada lado, vai varrendo até o chão, e vendo o que aquele feixe intercepta, né? E a imagem que retorna para nós. Algumas coisas a gente suspeita que mas é difícil, o pulo do gato aqui vai ser a validação. A gente precisa passar esse sonar num local onde a gente sabe que tem o peixe-boi, onde a gente está vendo que ele está ali, ou sabe o número, né, uma água mais clara, porque aí a gente pode fazer várias imagens e dizer, olha só o peixe-boi embaixo d'água, nos retorna uma imagem desse tipo. E esse aqui a gente pode identificar. Quando ele está na posição perfeita, aí a gente enxerga até o formatinho do corpo. Mas ele está se movimentando, ele está num ângulo, né, com relação ao feixe, então a gente precisa explorar bastante essa parte de imagens, muitas imagens deles, que a gente onde eles estão, para poder validar a técnica. E aí seria uma coisa relativamente simples, porque é um equipamento relativamente barato, que coloca numa voadeira, né? E poderia ser replicado em várias regiões da Amazônia. A gente faria
amostragem geral, né? Claro, não vou cobrir toda, mas uma amostragem. E aí sim, a gente vai ter uma ideia de abundância de peixe-boi na Amazônia. Faz umas expedições. Mira, você sempre participa de expedições incríveis, né? É muito bacana estar no campo, né? Estar no mato, como eu digo, é muito estimulante. A gente vem muitas ideias, né? Sim. E a gente todo dia descobre uma coisa nova. É impressionante. E a gente se deslumbra de novo com as espécies que a gente trabalha. Ai, que lindo, que incrível. E Mira, então, pra gente agora aí, pra encerrar a nossa conversa, tem um pessoal super jovem que acompanha a gente, que tá na graduação. Tem muito espaço ainda pra estudar peixe-boi, né? Se o pessoal que tiver interesse, como é que funciona? Vocês têm programas pra receber pessoas aí no Amirauá? Como é que é esse processo? Tem projetos, tem material pra umas 2 gerações trabalhar. Que maravilha. A gente gosta muito do pessoal jovem, porque ele vem com muita garra, né? Muita vontade, adora o campo. E a gente já recebeu muitos estudantes. A gente está com um pouquinho de dificuldade agora em termos de financiamento, né? O Brasil, o país todo, está passando por uma dificuldade. Então, as nossas verbas, assim, para apoiar um estudante são limitadas. Atualmente, a maneira talvez mais segura de alguém se engajar no projeto é vir como um estágio obrigatório, né? Que aí se faz um convênio com a universidade e aí fica bem mais tranquilo todo o trâmite, né? Aí é possível, sim, receber geralmente a gente recebe por uns 3 a 6 meses, né? Alguém para desenvolver um projeto, seja um TCC, seja uma parte dos nossos projetos aqui. É possível, sim. Que legal. Então eu conversei aqui com uma das maiores, se não a maior especialista em peixe-boi da Amazônia, a doutora Miriam Marmontel. Miriam, muito obrigada por conversar com a gente, por dividir seu conhecimento em tantos anos de trabalho, de pesquisa e dedicação, né? Você tem a vida também dedicada aí ao Amirauá e aos estudos dos mamíferos aquáticos. Você trabalha não só com peixe-boi, né? O nosso grupo realmente totalmente dedicada. A minha vida são eles. Na verdade, nós trabalhamos com 5 gêneros de mamíferos aquáticos da região, que são o peixe-boi, o boto vermelho, o tucuxi, a ariranha e a lontrinha. Eu costumava dizer espécie, mas na verdade agora eu digo gêneros porque o boto vermelho tem surgido assim pesquisas que estão nos levando a crer que existe mais de uma espécie na Amazônia, né? A lontrinha, na verdade, ninguém sabe, então tem muita coisa ainda para descobrir também nesse sentido. Oba, então a gente pode depois conversar sobre os botos também. Com certeza. Ai, Miriam, que delícia conversar com você. Eu fico louca para trabalhar com esses bichos. A Miriam já foi minha orientadora de estágio no Pantanal, gente, quando eu trabalhei com a ariranha por pouquinho tempo, 3 meses. Mas são animais tão incríveis, todos esses animais aquáticos e semi-aquáticos. Então é um prazer enorme saber um pouco mais. Obrigada. Muito obrigada a ti, Miriam, por essa oportunidade. Foi muito prazeroso conversar contigo e estamos sempre aqui abertos para mais conversas. Tá ótimo. Um beijo. Outro. Então chegamos ao fim de mais um Que Bicho é Esse? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Foi muito gostoso conversar com a Miriam. E até o próximo Que Bicho é Esse? Em pé. Mais um produto com a edição do Senhor A.